Então, pessoal, vamos explicar aqui um pouquinho essa questão aí da troca aí de sensores aí para o sistema de sensor ômico ou flutuante aí que foi questionado aí na questão da plasma. Vou fazer um vídeo aqui bem legalzinho para vocês, tá? Em primeiro lugar, o que eu vou fazer? Ó? Aqui eu estou usando o Glade VCP, tá? Para mim, como eu tinha criado esses dias lá aquela interface de torno, eu usei a mesma aqui só para a gente ganhar tempo, tá? Eu coloquei dois botões aqui, o que eu vou usar aqui? Eu vou usar o tal do RAW Radio Button, tá? Por que o Radio Button? O Radio Button ele tem uma função aqui que é o seguinte, ele consegue, ó, quando você clica, pode ver que ele troca aqui, ó, tá vendo? Aí você vai aqui no, vamos pegar aqui o sinal dele aqui, tá vendo aqui no RAW Show aqui? Então, ó, quando eu clico em um, ele tira o sinal de um e joga para o outro, tá? Por quê? Porque você vai ter que sempre alternar, ou um ou outro, tá? Então, você vai criar dois botões Radio Button, tá? Como que faz aqui, ó? Tem que cuidar aqui na hora de fazer criar a interface, você cria um aqui, ó, eu tive que fazer o seguinte, aqui em grupo, ó, no primeiro eu coloquei como grupo aqui o segundo botão, tive que acionar aqui, ó, tá bom? E no segundo botão aqui, se eu clicar aqui, eu tive que pôr o primeiro, tá? Para eles ficar se alternando aqui, tá ok? Então com isso eu já criei dois botões, aqui tá com nome, mas dá para pôr imagem, que vocês quiserem aí depois nos botões, tá? De acordo com o estado deles. Mas é o seguinte, o interessante é que a gente tem um botão que se seleciona, o ômico ou o flutuante, tá? Então, através aqui dessa criação, já tem os dois aqui, ó, posso selecionar um e o outro. Aqui nos pinos do RAW, aqui vocês podem ver já que ele muda, tá? Então, seleciona um ou outro, tá? Depois disso, o que vai acontecer, tá? Isso aqui é para a gente selecionar. Isso que eu estou mostrando para vocês é uma forma de fazer, tá? Existe também, dá para fazer lá pelo Classic Ladder, tá? Fazer um programa em Ladder, pegar esses sinais e tratar lá dentro, tá? Mas eu acho que nessa forma aqui, às vezes pode ser até um pouquinho mais difícil de entender, mas vai ser melhor para vocês fazerem, tá? Segundo, então, o que eu tenho agora? Eu já tenho dois sinais para selecionar uma outra função. O que eu tenho lá na máquina? Eu já tenho também mais dois sinais, que vão ser os sinais ou do sensor ômico ou do sensor flutuante ali da tocha. Exatamente, tá? Então, como é que eu vou fazer isso? Eu posso vir aqui depois e eu vou mostrar aqui na página aqui para vocês, tá? O que é isso aqui, ó? Isso aqui são portas lógicas, tá bom? Essas portas lógicas aqui, a gente tem elas lá nos RAW Componentes, então eu posso carregar. Se vocês forem lá ver, tem uma aula lá que eu explico, tá? A AND, a OR, tal, lá, todos isso aqui tem os componentes lá dentro, né? Que é uma porta OU, uma porta E, tá? O que nós vamos usar aqui? Nós vamos usar duas portas AND e uma porta OR, ou seja, duas portas E e uma porta OU. O que é a porta E? Aí, ó, vocês podem ver que tem duas entradas, A e B, tá? O que significa o E? Para o sinal de saída aqui ser verdadeiro, tem que o sinal de entrada A e o sinal B ser verdadeiro, tá ok? Então, só vai sair sinal aqui se os dois sinais de entrada estiverem ligados, tá ok? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? No lado dessa porta eu vou jogar o sinal do sensor ômico, tá? E no outro eu vou botar o sinal daquele botão de sensor ômico. Por quê? Quando eu ativo lá o sinal do sensor ômico, eu vou ativar essa entrada. Então, quando vem o sinal do sensor ômico, vai sair a saída aqui, tá? Ao outro lado, o que eu vou pôr? Sensor flutuante e o sinal do botão lá. Porque o que vai acontecer? Se eu selecionar botão flutuante, ele vai acionar essa entrada. Quando ele pegar o sinal aqui, ele vai sair. Então, como sempre um ou outro vai estar selecionado, a partir do momento que você seleciona uma, a outra porta fica sem sinal e ela acaba ficando inutilizada. Por mais que o sensor ômico lá dê sinal, não vai sair aqui na saída. Só que eu tenho um porém, eu estou com duas saídas e eu preciso entrar lá no sinal do Probe ou qual sinal que você vai usar lá dentro do Linux NC, tá? Então o que eu vou fazer? Eu preciso depois usar uma porta OU, tá? Para juntar esses dois sinais, porque eu sempre ou vou ter sinal ali ou ali, tá?
Mas lá no final, não interessa de onde o sensor vem, ele tem que parar lá naquela porta de entrada lá da tua configuração lá do probe, tá? Então o que é a porta OU? A porta OU significa que para ter um sinal aqui nessa saída OUT aqui, eu tenho que ter sinal ou nesse, tá bom? Então, qualquer um lugar que eu ligar sinal aqui, eu vou pôr. Eu não tenho como ligar duas saídas aqui, as duas portas lá de seleção numa entrada só. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ligar numa porta OU e daí, no finalmente, eu vou ter uma saída OUT que eu ligo lá no probe, tá bom? Deixa eu ver aqui que eu cliquei sem querer aqui, tá? Então, o que vai acontecer, tá? Então, eu vou ter duas portas, as saídas dessas duas portas END ali, as portas E, no sinal de uma porta OU. Aí eu vou ter a seleção, conforme eu clico aqui, eu ativo uma das portas, entendeu? Porque se eu não tiver uma porta ativada, o sinal da outra porta não vai ser ativado também. Aí no final vai ficar isso aqui, ó, tá bom? Ó, vocês verem aí, ó. Tá vendo ali, ó, S1 é o sensor 1, que pode ser o ômico lá, ou o flutuante, tá? E daí o botão referente a ele. O que vai acontecer? Quando eu ativar aquele botão, se entrar o outro sinal lá, a porta vai dar sinal e vai sair lá fora e vai terminar no sinal lá na saída. Quando eu ativo o outro ali, o botão 2, ela vai habilitar para entrar o sinal 2, tá bom? Então vai ficar isso aqui. Agora, como que carrega lá? Daí, ó, vai sair lá no OR, lá na porta OR, lá na porta OU, tá? Como que faz isso? Lá no curso lá tem, que você vai